Então, boa noite a todos, pessoal. Na nossa aula de hoje, dando continuidade à disciplina de introdução às redes de computadores, nós vamos começar a ver o segundo capítulo do nosso curso lá do CCNA, que é configuração de sistema operacional de rede. Tá? Eu dividi ele em duas partes. Hoje a gente vai ver o início, tá? A primeira parte, ali, os subcapítulos 2.1 e 2.2. E na semana que vem, a gente vê o capítulo 2.3, tá? Daí vai ser uma aula um pouco menor. Então, pessoal, começando aqui hoje, tá? Então, o capítulo, né, o nome do capítulo é configuração de um sistema operacional de rede. Só lembrando que eu já abri o capítulo 1, 2 e o 3, tá, para vocês fazerem aí os exames de capítulos na academia da Cisco, tá? O material, vocês têm todos os capítulos já liberados, tá? Isso é liberado, são só os exames que eu vou liberando por etapas, ok? Então, o subcapítulo 2.1 é o iOS Bootcamp, tá? Então, todo o pessoal, dispositivo eletrônico, tá, para funcionar, ele precisa de um sistema operacional, ok? Isso não é diferente com os roteadores, com os suítes que a gente utiliza nas redes, tá? Então, por exemplo, o Windows, o Mac e o Linux a gente usa para PCs, notebooks, tá? Como sistemas operacionais. A gente também tem o Apple iOS e o Android para os smartphones e tablets. E para os dispositivos da Cisco, entrou alguém aqui atrasado. Para o dispositivo da Cisco, tá? A gente tem o Cisco iOS, que é um sistema operacional, então, para os dispositivos de rede, como, por exemplo, os suítes, roteadores, os AP sem fio, Firewall, entre outros, tá? O dispositivo da Cisco, então, eles usam o que a gente chama de Cisco Internet Network Operating System, desculpa, iOS, que é o iOS, que a gente chama, né, a sigla. E embora seja usado pela Apple, tá, essa sigla de iOS, tá, ela é uma marca registrada da Cisco nos Estados Unidos, em outros países é usada pela Apple sob licença, tá? Então, os dois, na verdade, tanto a Apple quanto a Cisco também utilizam a mesma sigla, tá, de iOS. E aqui a gente tem um gráficozinho explicando a ligação entre hardware, kernel e o shell, tá? O hardware é qualquer parte física de um computador, incluindo as peças eletrônicas. Então, o hardware é tudo aquilo que a gente consegue ver, tá? Consegue tocar, então, são as peças. Por sua vez, o kernel do sistema operacional, tá? Ele se comunica diretamente com o hardware e gerencia, então, os recursos do hardware que são usados para atender os requisitos de softwares que estão no nível acima. E, por sua vez, o OS Shell, ele pode ser uma interface de comando, que é uma linha de comando, como a gente tem no Ubuntu, no terminal, ou a linha de comando do DOS no Windows, ou uma interface gráfica de usuário, que permite a interface, então, que o usuário, né, utiliza a interface com as aplicações que são utilizadas pelo dispositivo em questão. Qual é a finalidade do SO? Então, quando a gente utiliza uma interface gráfica de usuário, que do inglês é a sigla GUI, isso permite ao usuário utilizar o mouse, por exemplo, para fazer seleções, executar programas, todos vocês fazem isso, né, no computador de vocês, e inserir texto e comandos baseado em texto. Quando a gente utiliza uma CLI, que é uma linha de comando, e um switch da Cisco, ou um roteador, isso faz com que a gente não tenha que usar um teclado para executar os programas de rede baseados na linha de comando, também usar um teclado para inserir texto e comandos baseados em texto. Então, a grande diferença entre uma interface gráfica e uma linha de comando é que a linha de comando a gente usa o teclado, né? A interface gráfica a gente usa o dispositivo que a gente conhece como mouse para conseguir clicar, enfim, arrastar e fazer seleções nos textos, tá? Existem também muitas variações distintas do Cisco iOS para suítes, roteadores e outros dispositivos de rede da Cisco, e também versões numeradas de iOS para determinados dispositivos da rede da Cisco. Então, assim como existem várias versões lá do Linux, do Ubuntu, enfim, do Windows, do Mac iOS, existem também diferentes versões, tá, dos sistemas operacionais da Cisco que são utilizadas nos equipamentos da Cisco. Então, todos os equipamentos, dispositivos são fornecidos com um conjunto de sistemas operacionais e recursos padrão, e é possível, então, atualizar a versão ou conjunto de recursos do sistema operacional. A gente consegue baixar as imagens, né, do sistema operacional da Cisco lá no site da Cisco. No entanto, é necessário ter uma conta, né, da Cisco para conseguir fazer isso aí, e também, claro que isso também é pago, né, tem que ter uma licença. Esse curso nosso aqui, tá, pessoal, o foco vai ser no iOS versão 15.x, que seria 15. Qualquer coisa. Então, quando a gente entra na linha de comando ali, para tentar acessar, quando a gente tenta acessar um dispositivo da Cisco, tá, nós temos três maneiras de fazer esse acesso ao sistema operacional.
Um é através da porta do console, que é uma porta serial fora da banda, usada principalmente para gerenciamento, com uma configuração inicial do roteador. Então, essa porta do console é uma porta que a gente fisicamente conecta um cabo no dispositivo e um cabo no computador, que vai ser o terminal, para fazer esse acesso ao dispositivo e às configurações iniciais. O Security Shell, que é o SSH, que é um método, então, que a gente, remoto, né, de acesso remoto e seguro, usando uma seção CLI e uma rede. Então, o SSH a gente tem que usar a internet, né, para fazer esse acesso, tá? A gente usa a internet para fazer esse acesso SSH. Então, a autenticação de usuário, as senhas, os comandos enviados pela rede são criptografados, e é uma prática recomendada, tá? Usar o SSH em vez do Telnet, porque o Telnet, ele não é seguro, tá? O texto que trafega no Telnet não é um texto criptografado. Então, usando a porta de console, eu estou fisicamente do lado do equipamento, e conecto um cabo no equipamento e um cabo no meu notebook, no meu computador. Já o Security Shell, com SSH, eu conecto o dispositivo remotamente, né? Eu posso estar num país e conectar no dispositivo em outro país, tá? Sem nenhum problema. E o Telnet, então, tem as interfaces também na banda que estabelecem remotamente uma sessão da linha de comando por meio de uma interface virtual e uma rede. A autenticação de usuário, as senhas, os comandos são enviados pela rede como texto simples. Então, pessoal, o SSH, na verdade, é uma atualização do Telnet, tá? É um avanço do Telnet, que é uma conexão segura com criptografia. Então, a ideia é sempre usar o SSH, ou se eu estiver ao lado, né, próximo ao dispositivo, eu posso usar o porta console. O Telnet não deve ser usado, tá? Somente mesmo se for o último recurso. E também tem uma porta auxiliar, que é um método mais antigo para estabelecer uma sessão de linha de comando, tá, por meio de uma conexão de escada por telefone usando o modem, tá? Mas isso também é bem antigo, atualmente é bem difícil alguém usar isso aqui. Então, independente do método de acesso, pessoal, será necessário um programa de emulação de terminal, tá? Os programas populares de emulação que a gente tem é o PUT, o TeraTerm, o Securi CRT, o SX, entre outros, tá? Quando a gente usa no Packet Trace ali, ele já tem internamente uma emulação desse terminal, tá? Então, aí para o Windows a gente pode usar o Linux, enfim, o PUT, tá? Ou outro emulador de terminal qualquer, tá? E por que esse software faz, pessoal? Esse software é o que me permite, então, fazer a conexão SSH, ou pela porta de console, até a linha de comando lá, que a gente está acessando internamente o nosso dispositivo. Nesse capítulo 2, pessoal, vocês vão, quando for ler o material em casa, vão ter alguns vídeos, tá, que vão fazer algumas demonstrações sobre modo de operação e alguns atalhos também que a gente tem ao executar a linha de comando no dispositivo, tá? Depois eu peço que vocês vejam em casa esses vídeos de demonstração, tá? Então, os modos de operação do sistema iOS da Cisco, tá? Então, os modos da Cisco iOS, eles usam uma estrutura hierárquica de comando, e cada modo possui um prompt distinto, e é usado para realizar determinadas tarefas com um conjunto específico de comandos disponíveis somente para aquele modo. Já vamos ver aí quais são esses modos, tá? Então, basicamente, nós temos dois modos. O modo exec do usuário, que permite somente um número limitado de comandos básicos de monitoramento. A gente chama ele normalmente de visualização somente, seria então um modo só de leitura, tá? Eu não consigo configurar nada no dispositivo. E por padrão, não há autenticação a gente tenta para acessar esse modo de usuário, tá? Do console. Mas mesmo assim, a gente normalmente prefere, tá? Criar uma senha também para esse acesso de usuário, que a gente chama de exec usuário. O outro modo, que é o exec privilegiado, ele vai permitir a execução de comandos de configuração e gerenciamento, tá? Então, quando eu quero configurar, eu quero alterar o status do meu dispositivo, eu preciso usar o comando exec privilegiado. Muitas vezes esse modo também é chamado de modo de ativação, pois ele precisa do comando exec enable lá no exec do usuário para conseguir acessar esse modo privilegiado. O padrão também não há autenticação exigida para acessar esse modo, mas com certeza ele deve ser também protegido. Então, pessoal, tem uma tabelinha aqui, o modo exec do usuário. Então, é um modo que vai permitir somente uma quantidade limitada de comandos básicos de monitoramento e é frequentemente, então, um modo somente de visualização. Quando a gente está no prompt lá, quando a gente tem aqui o nome do dispositivo switch, o roteador, e um sinal aqui de maior ou menor, isso aqui está indicando que a gente está no modo usuário. Já o modo privilegiado, que é o modo que permite acesso a todos os comandos e recursos, esse sinal muda para um jogo da velha, né, um sustenido, enfim, um cifrão, tá? Cifrão não, desculpa, é o jogo da velha ou cidrilha, que eles chamam também, o hashtag. Então, quando a gente está aqui com o jogo da velha, eu estou no modo privilegiado. Então, é nesse modo que toda a mágica acontece e é onde a gente faz as configurações realmente do dispositivo.
O modo de configuração primário é chamado de global configuration ou global config, tá? Então, a gente usa o comando configure terminal para acessar esse modo global. Depois, no patch 3, vou passar esses comandos para vocês, para ficar mais claro, tá? Então, a gente usa o comando configure terminal para acessar esse módulo, e as alterações feitas afetam a operação do dispositivo. Entrou mais um aqui, peraí. Então, a gente entra no modo, quando a gente acessa um dispositivo, a gente entra primeiramente no exec de usuário, que é somente leitura, eu executo o comando enable para entrar no modo exec privilegiado, e depois eu executo o modo configure terminal para entrar no modo de configuração global, que aí sim eu consigo fazer praticamente todas as configurações aí no dispositivo. Também existem os modos de subconfiguração específicos, tá, que podem ser acessados no modo de configuração global. E cada um desses modos vai permitir a configuração de uma parte particular ou função do dispositivo que a gente está gerenciando. Então, tem o modo de interface, que é para configurar as interfaces da rede, e o modo de linha para configurar o acesso ao console, como a porta auxiliar, telnet ou SSH. Então, dentro desse modo de configuração global, pessoal, a gente vai ter modos, entre outros, né, que são bem importantes. Um modo aqui para configurar cada uma das interfaces dos dispositivos, e também o modo de linha, que é para configurar a senha e o acesso, o SSH, telnet, e também porta de console. Quando eu conecto um cabo na porta de console e vou acessar, eu quero colocar uma senha para esse acesso. A gente vai fazer nesse modo de linha, dentro do modo de configuração global. Quero fazer colocar senha para SSH, configurar SSH, também é feito nesse subconfiguração aqui do modo global. A gente também usa vários comandos aí para entrar e sair dos prompts de comando, né? Então, para acessar o modo exec usuário, ou melhor, para eu sair do modo exec usuário e entrar no modo exec privilegiado, que é o modo mais utilizado aí, a gente usa o comando enable, tá? E se eu quiser fazer o retorno para o modo exec usuário, eu uso o comando disable. E também tem vários métodos que podem ser usados para sair dos modos de configuração. Eu posso dar um exit, que vai ser usado para sair de um modo específico e entrar no modo mais geral anterior, como do modo de interface direto para o modo de configuração global. Então, quando eu uso o exit, eu não vou voltando só passo a passo, eu já dou um pulo lá para o módulo mais geral possível de configuração. E o end pode ser usado para sair do modo de configuração global, independentemente de qual modo de configuração você esteja, tá? Então, quando eu dou aqui, por exemplo, o end, eu vou lá para o início de tudo, tá? E aqui no exit eu vou voltando um modo anterior de configuração. E o Z é igual um end, tá? O Ctrl Z é só um atalho do teclado para eu não ter que escrever o end. Eu dou um Ctrl Z e é o mesmo efeito. Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Então, como aqui a gente já falou aqui, né, para depois vocês verem em casa a demonstração, mas aqui seria, então, eu entro no modo exec privilegiado usando o comando enable, depois entro no modo de configuração global usando o comando configure terminal, e insiro o modo de interface, de configuração de interface, usando o comando interface. A interface aqui é FA de Fast Eternity 0/1 ou 0/2, dependendo das interfaces que o dispositivo tenha. E se for uma gigabit, a gente usa G0/1, G0/2, tá? E posso sair desse comando aqui usando o modo exit, né? Então, eu vou voltando para os modos anteriores. Como eu falei, depois se vocês forem ver o passo a passo aí em casa, tem mais bem explicado essa navegação aqui entre os modos de configuração. E também tem estrutura básica dos comandos do iOS, tá? Então, o dispositivo da Cisco, ele é compatível com muitos comandos, tá? São vários comandos mesmo. E cada comando possui um formato, uma sintaxe específica, que só pode ser implementado no modo apropriado. Então, a sintaxe para um comando é o comando seguido por quaisquer palavras-chave e argumentos adequados. Então, aqui na figurinha, ó, eu vou estar no meu prompt, que vai ser ou, quando é esse sinal de maior ou menor, o exec usuário. Quando for o jogo da velha, vai ser o exec privilegiado. Depois eu vou ter o comando, que aqui no caso em cima é o comando show e aqui embaixo é o comando ping. Vou ter um espaço entre o comando, né, e a palavra-chave o argumento, e depois eu vou ter aqui os argumentos. Aqui em cima IP, espaço protocolos, e aqui embaixo o meu endereço IP para eu fazer um ping. Tá? Então, toda vida vai ter essa estrutura de prompt, o comando, um espaço e palavra-chave ou argumento, tá? Podendo ter mais do que um argumento, mais uma palavra-chave. Então, a palavra-chave é um parâmetro específico definido no sistema operacional, tá? Então, a palavra-chave é como se fosse um subcomando interno do SO.
E o argumento é não pré-definido, então é um valor, uma variável definida pelo usuário. Então, por exemplo, na figura, esse P protocolos é uma palavra-chave, tá? Já existe internamente no sistema operacional. Já aqui embaixo, esse P que eu vou dar um ping aqui, isso aqui é um negócio que eu vou escrever da minha cabeça, né? Onde eu quero pingar, qual a máquina que eu quero fazer o ping, tá? Então, isso aqui não é definido internamente, é o usuário que vai digitar aqui o valor que ele pretende fazer o ping, nesse exemplo aqui. E sempre que a gente, então, escreve o comando completo, a gente depois aperta o Enter, desculpa, para enviar o comando, então, para o interpretador de comandos e o comando for executado, tá? Para ele ser executado. Aqui, pessoal, essa parte que eu vou pular, tá? Depois vocês podem ver, é que fala sobre a sintaxe do comando, tá? Cada comando tem uma sintaxe. Quando a gente, por exemplo, usa colchetes, quer dizer que um elemento é opcional naquele comando. Quando usa chaves, tem que ter um elemento necessário, tá? Quando é em itálico, indica que argumentos para quais vocês fornecem valores. Então, isso aqui são as regras gerais aí para os comandos, tá? Que vocês têm acesso depois na documentação oficial, ok? Outra coisa muito importante para vocês, tá? Enquanto vocês estão aprendendo, é usar o recurso de ajuda do iOS, tá? Então, para acessar a ajuda contextual, a gente deve usar o interrogação em qualquer prompt. Então, sempre que eu não sei o que fazer, interrogação e enter. Ele vai mostrar a lista de comandos que eu tenho naquele momento. Se eu começo a dar um comando, por exemplo, aqui, ping, e eu não sei mais o que fazer, dou ping, espaço, interrogação e enter. Ele vai me dizer, então, o que eu tenho que colocar depois do ping, tá? Então, isso aqui é muito importante para vocês se acostumarem a usar os comandos dos dispositivos, ok? Usem bastante isso aqui, tá? O interrogação. A linha de comando, o interpretador de comando, ele também verifica um comando inserido da esquerda para a direita, tá? Com o objetivo de determinar a ação que está sendo solicitada. Então, se eu escrever um comando errado e dar um enter, vai aparecer ali um erro, tá? Isso com certeza. Não vai ser executado um comando que está sintaticamente escrito errado. Se o interpretador, então, entende o comando, a ação solicitada é executada e o linha de comando retorna para o prompt adequado. Se ocorrer um erro, o sistema operacional geralmente fornece um feedback, como aqui um comando ambíguo, comando incompleto ou comando incorreto. Então, se vocês forem dar um comando que não existe, clicar o Enter, tá? Vocês vão visualizar alguma mensagem de erro. Existem também algumas teclas de atalho, tá? De acesso de atalho. E os comandos, as palavras-chave, a gente consegue abreviá-los, tá? Para o número mínimo de caracteres que identifica uma seleção exclusiva. Por exemplo, para eu dar o comando configure terminal, eu não preciso escrever configure, eu posso simplesmente escrever conf, tá? Porque o configure é o único comando que se inicia com essas 4 letras aqui, conf. Então, eu sempre consigo usar o mínimo possível de letras quando essa palavra, ou esse pedaço de palavra, ele é exclusivo dentro do meu modo de configuração atual. Por exemplo, se eu usar só com sem o F, isso vai dar um erro, porque tem mais de um comando com essas 3 letras iniciais, então eu não consigo fazer isso, tá? E aqui, como eu falei, depois também tem esse vídeo para vocês verem, que é sobre as teclas de atalho, né, que vocês têm para usar na linha de comando, que permite que a gente tenha uma melhor produtividade. Então, seta para baixo vai permitir que o usuário role o histórico de comandos, seta para cima, ele vai rolar para trás, né, os comandos anteriores. A tab conclui o restante do comando parcialmente inserido, isso também é muito importante. Então, vou dar um comando, começo a escrever o comando, de vez em quando a gente vai apertando tab, porque ele vai autocompletar, tá? Então, não precisa escrever todo o comando. Ctrl A para levar a linha para o início, Ctrl E, linha para o final, Ctrl R, exibe a linha novamente, Ctrl Z, sai do modo de configuração e retorna ao exec do usuário, Ctrl C, sai do modo de configuração, aborta o comando, e Ctrl Shift 6 permite que o usuário interrompa o processo do sistema operacional, por exemplo, um ping, tá? Então, depois, em caso vocês conseguem rever isso aqui, também vai ter uma apresentação. Isso aqui vocês só vão pegando com o tempo, né? À medida que vocês vão fazendo exercícios práticos, aí, esses comandos, esses macetes, vocês vão aprendendo com mais facilidade. Tranquilo? Antes de nós ver o 2.2, pessoal, vamos aqui ver alguns comandos aqui, então. Todo mundo está vendo aí, né? O patch trace aqui, né? Sim, tranquilo. Beleza. Pessoal, uma coisinha, eu sempre falo para os alunos, tá? Programação, disciplina de programação, e essas disciplinas também práticas aqui, a gente vê no CCNA, que tem bastante configuração de equipamentos, tá?
a forma mais, não é mais fácil, tá? Ou vamos dizer, a única forma de aprender é vocês treinando depois em casa sozinho, tá? Por mais que vocês vejam aqui, às vezes, o professor fazendo, enfim, dando exemplos, mas não botar a mão na massa, vocês mesmos for fazer o comando, errar, voltar, ver por que que errou, o que que tá diferente, é assim que vocês vão aprender, tá? Tanto nas disciplinas, assim, de configuração de equipamento, quanto nas de programação. Se não sentar e não fazer, vão por mim que não aprende, tá? Então, pessoal, só coloquei aqui um roteador qualquer, cliquei nele, vou vir aqui no CLI, que é a linha de comando. Vou passar um no aqui para eu não fazer a... Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal. Peraí, eu vou aumentar um pouco aqui essa letra, que está bem pequena. Esse meu notebook tem a... Deixa um 16 anos para ver se fica bom. Melhorou agora, pessoal, para ver aí? Acho que sim, né? Bem melhor. Bem melhor, né? Tá. Pessoal, então eu entrei no ali. Primeira coisa, eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, tá? Como a gente não configurou nenhuma senha, já vai direto aqui para o modo exec usuário, ó. Router é o nome do dispositivo e esse sinalzinho aqui maior, menor, tá? Esse colchete angular aqui. Então, estou no modo usuário. Ah, no modo usuário eu não sei o que eu posso fazer. Se eu der uma interrogação... Uma interrogação aqui, peraí. Olha o que acontece. Dei lá a interrogação. Aparece que toda a lista de comandos que eu tenho nesse modo de configuração, que é só leitura, né? Não tem muita coisa para nós fazer aqui. Então, eu quero entrar no modo privilegiado. Então, eu dou Enable. Quando eu dou Enable, escrevo Enable, Enter, eu já entro aqui no modo privilegiado. Percebo que mudou do colchete angular para jogo da velha. É aqui que a mágica acontece, tá? Então, se eu der novamente uma interrogação, todos os comandos possíveis que eu posso dar aqui dentro do modo privilegiado, tá? E o que a gente mais vai usar aqui, com certeza, é esse aqui, ó. Configure. Então, eu vou dar lá o config, enter, configure, não sei o que fazer, uso interrogação. Só uma opção, ó, configure terminal. Configure terminal, pessoal, é o modo aqui de configuração global que a gente viu ali anteriormente, e é aqui que a gente configura praticamente tudo no equipamento. Então, vou dar de novo uma interrogação. Vai aparecer aqui vários comandos que eu consigo dar. Vou aumentar essa tela aqui. Vários comandos que eu consigo dar dentro do modo de configuração. Tá? Aqui estão os comandos permitidos. É um monte de comando? Sim, é um monte de comando. A gente não vai ver todos, tá aqui, mas a gente vê algum deles. Ok? Então, quero voltar para um passo anterior. Dou exit. Tá? Voltei para o modo privilegiado. Tá? Então, eu saí do modo aqui de configuração, perceba que mudou. Ó. Configuração para privilegiado. Vou entrar em configuração e agora vamos configurar uma interface aqui qualquer. Uma interface F01. Temos que... Opa, desculpa. O roteador não tem. Isso, o roteador não tem nenhuma interface aqui. A interface que ele tem aqui. Ah, tá, desculpa, é 000. Então, deixa eu voltar aqui. Tá, agora sim. Então, a interface gigabit aqui, Ethernet 000. Então, percebam que de config aqui mudou para config if, tá? Então, se eu estou aqui, dou um exit, percebam que eu voltei um passo, né? Eu estava no config if, que é a configuração de interface do meu dispositivo, dei um exit e voltei um passo anterior. Eu vim para o modo configuração global. Se eu dar um exit de novo, eu volto para o antes, que é o modo exec privilegiado. Agora, se eu estou lá no configurando uma interface e eu dou o end, ó, eu já pulo lá para o início do exec privilegiado. Então, quando eu estou vários níveis abaixo de configuração e eu quero já dar um pulo direto para o início, lá para o exec privilegiado, eu simplesmente dou um end, que eu já pulo tudo lá para o começo. Se eu quero ir voltando passo a passo, eu vou dando o exit, tá? Então, essa é a diferença do exit e do end. O que mais tinha aqui de comando? Tá, por enquanto era isso aqui. Então, agora a gente vai ver a configuração base do dispositivo, depois a gente vai dar aqui mais alguns comandos lá no dispositivo.
Então, primeira coisa, pessoal, a primeira etapa, configurar um switch ou um roteador é atribuir um nome para esse dispositivo, tá? Porque vocês perceberam que o nome aqui, por padrão, é router quando é um roteador, e quando é um switch, todos eles. Então, primeira coisa, vou configurar um equipamento, dou um nome para ele, tá? Então, os nomes de hosts, eles aparecem em prompts da linha de comando, podem ser usados em vários processos de autenticação de dispositivos e devem ser usados em diagrama de topologia. Então, sem o nome de host, é difícil identificar dispositivos da rede para fim de configuração. Então, imagine se todos os dispositivos da minha rede são todos com o mesmo nome. Isso seria difícil entender e compreender o que cada um deles é, né? Então, os nomes de dispositivos, eles vão permitir que o administrador torne mais fácil, né, identificar esses dispositivos para quem está gerenciando ou administrando a rede. Então, por exemplo, eu posso dar um nome de acordo com o andar, ó, switch andar 1, switch andar 2, SW, né, de switch andar 3, tá? Então, eu vou usar nomenclaturas para nomear de acordo com a minha empresa, enfim, com a minha política, que eu vou dar para os meus dispositivos, tá? Mas, primeira coisa, nome de dispositivo. Então, depois que a convenção de nomenclatura foi identificada, a minha empresa disse que eu tenho que identificar sempre pelo andar, ou pela sala, enfim. A próxima etapa, então, é eu entrar nos dispositivos e dar um nome para eles. Como é que a gente faz para dar um nome, né, para nomear um dispositivo? É bem simples, tá? Entro no modo exec privilegiado, comando configure terminal e uso o comando hostname. Vamos fazer aqui. Vou dar um disable para voltar. Disable, né? Então, voltei lá para o início de tudo. Modo usuário, enable, enter, modo privilegiado. Vou configurar a coisa. Config terminal, enter. O nome. O comando é hostname e o nome que eu quero. Vou colocar aqui, roteador. Tá. Um nome bem grande, tá? Não façam isso, mas só para roteador Guilherme. Enter. Percebam que mudou de router para roteador Guilherme, tá? Então, façam isso para todos os dispositivos quando vocês forem configurar, inclusive aí nos laboratórios, tá? Nas atividades práticas, tenham sempre essa política de nomear os dispositivos. Outra coisa importante é limitar o acesso ao dispositivo, tá? Então, tem duas etapas. A primeira, proteger os dispositivos de rede para limitar fisicamente o acesso, tá? Colocando em wiring closets e bastidores trancados. O que é isso? É colocar lá no armário e eu chavear esse dispositivo lá dentro, né? Para que, senão, qualquer pessoa passa na frente do dispositivo, abre a porta ali do armário e pode arrancar, enfim, o dispositivo, roubar, quebrar, fazer qualquer coisa. Então, primeiro é proteger, fisicamente os dispositivos em algum local seguro. Isso fisicamente. E a segunda etapa é logicamente, né? Que seria, então, impor senhas seguras, pois as senhas são a principal defesa, tá? Contra o acesso não autorizado aos dispositivos da rede. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente pode limitar o acesso administrativo da seguinte maneira: protegendo o acesso administrativo, que é proteger o acesso ao exec privilegiado com uma senha, assim como proteger o acesso ao exec usuário com uma senha, e proteger o acesso do telnet remoto com uma senha. Tá? E também a gente pode criptografar todas as senhas e fornecer um aviso legal para uso não autorizado dos dispositivos. Tá? E a ideia é usar a senha forte como sugerido. Tá? Uma senha com mais de 8 caracteres, uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números, caracteres, enfim, evitar usar a mesma senha para todos os dispositivos e não usar palavras comuns, pois é fácil de adivinhá-las, tá? Da mesma forma que a gente cria senhas para os sistemas e sites que a gente acessa aí, também valem para os nossos dispositivos, tá? Só que por conveniência, a maioria dos laboratórios práticos aí que a gente vai fazer, tá? E exemplos, eles usam senhas simples, como Cisco ou Class, tá? Para não ficar uma senha muito grande, o aluno ter dificuldade de lembrar, enfim, ter que ficar digitando. São senhas bem simples aqui que a gente vai usar. Mas, na prática, na vida real, usem sempre senhas fortes. Então, para configurar as senhas, tá? Para proteger o exec privilegiado, a gente usa o comando enable secret password. Tá? Já para proteger o acesso ao exec do usuário, a gente configura, então, o console da linha de comando da seguinte forma, tá? Isso aqui, então, eu vou configurar a linha de console, que é a linha que a gente utiliza ali, por exemplo, quando eu vou engatar um cabo no console, vou fazer o acesso ao dispositivo, que seria a tela inicial aqui, tá? Quando... Deixa eu voltar aqui para ele. Quando a gente entra no roteador, a primeira coisa que aparece ali é o ZEC
de usuário, tá? E quando eu faço esse acesso pelo console, então a gente vai configurar dessa forma aqui, tá? Comando line console 0, então o comando vai inserir o modo de configuração do console. Depois uso o comando password passando uma senha. E por fim, o comando login, para que o switch exija a senha. Então, sempre que eu for acessar o switch, inicialmente ali, antes mesmo de eu entrar no modo de usuário, ele já vai me pedir essa senha que eu configurei aqui, tá? E para proteger o exec privilegiado, a gente então usa o enable secret password também, tá? Depois eu faço esses comandos todos aqui. E para proteger o acesso ao telnet ou SSH remoto, configurando as linhas do terminal virtual, a gente usa o comando line VTY de 0 a 15, password login, tá? É bem parecido com a linha de console, só muda aqui a linha inicial, tá? Essas linhas virtuais, pessoal, VTY, são as linhas lógicas, virtuais que a gente utiliza para dar acesso ao dispositivos no telnet ou SSH, tá? Então, os switches da Cisco normalmente suportam até 16 linhas de VTI, que são numeradas de 0 a 15, tá? Isso quer dizer que a gente poderia ter até 16 acessos simultâneos aí, de SSH ou telnet em cada equipamento. Então, vamos aqui tem um resumão, tá? Vocês podem olhar, para a gente fazer a configuração dessas senhas aqui. Então, primeiro vamos fazer aqui a senha do modo privilegiado. Então, o comando é enable secret class, tá? Estando dentro do modo de configuração. Então, vou vir aqui, enable config t, enable secret. Ó, enable, interrogação, ele aparece aqui, ó, password ou secret, e aí a senha. Vou botar 1, 2, 3, 4, tá? Isso aqui fácil, pessoal. Quando dentro do modo de configuração eu dou enable secret e a senha qualquer aqui. Sempre que eu for entrar novamente no modo privilegiado, ele vai pedir a senha. Então eu vou sair. Disable. Se eu der um enable aqui, ele tem que pedir a senha. Então, dei um enable para entrar no modo privilegiado. O que acontece? Password. Então, qual é a senha que eu tenho que colocar aqui? A que eu configurei lá, né? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Peraí, que eu errei a senha. 1, 2, 3, 4. Entrei no modo privilegiado. Então, o comando enable secret e uma senha que a gente vai criar, ela protege o acesso ao exec privilegiado. Como é que eu uso agora para configurar a segurança na linha de console? Eu entro no modo de configuração, vou usar esses comandos que estão ali, ó. Line console 0, comando aqui, depois tem que usar o password, que é um comando, e uma senha qualquer, login e exit. Então, password, desculpa. Vamos usar o mesmo, pessoal, 1, 2, 3, 4. Login e exit aqui. Então, o que isso aqui faz? Quando entrar inicialmente no dispositivo, ele vai me pedir, então, essa senha que a gente usou aqui, tá? E para configurar as linhas virtuais, que seria quando eu vou acessar, esse aqui, pessoal, é quando eu vou acessar a linha pela porta de console, né, que eu falei que é um cabo físico que eu conecto no dispositivo e na minha máquina, no meu computador, por exemplo. Quando eu vou fazer um acesso remoto, eu tenho que configurar isso aqui, que são as linhas virtuais. Então, é line VTY de 0 a 15. Então, line VT 0 a 15, para configurar as 16 linhas de uma única vez, né? Password, vou usar o mesmo password, 1, 2, 3, 4. Login, como antes também, então é bem parecido, tá? Login e exit. Então, assim a gente faz a configuração do exec privilegiado, quando eu acesso pelo console e quando eu acesso pelas linhas virtuais, pelo telnet ou pelo SSH. Eu dei aqui um exit para quê, ó? Eu vou dar agora, aqui é como se fosse o início quando eu estou entrando na linha de comando. Vou dar um enter, ó, já apareceu aqui password, tá? Então aqui
esse aqui é o password que a gente criou nessa etapa aqui, tá? Estou acessando pela linha de console. É esse password que a gente criou aqui. Então, aqui eu já tenho que dar o password para entrar já no modo usuário, que é o primeiro modo. Então, eu vou escrever o password, entrei. Para eu acessar o privilegiado, mesma coisa. São as duas senhas que a gente criou. Então, a linha de console 0 quando eu acesso pelo console, e as linhas virtuais quando eu acesso pelo Telnet SSH, vai pedir a senha. E para entrar no privilegiado, é usando esse comando enable secret. Tranquilo até aqui? Depois vocês têm ali, eu botei duas atividades práticas no SIGA, tá? Que vocês vão usar praticamente esses mesmos comandos aqui. Outra coisa importante é criptografar senhas, tá, pessoal? Então, os arquivos de startup config, running config, são arquivos que ficam internos ali no dispositivo, tá? Que mantém a configuração de inicialização do dispositivo no startup e a configuração que está atualmente executando na memória RAM, que é o running config, eles vão ter todas as configurações do dispositivo, tá? Eles exibem a maioria das senhas em texto simples, tá? Isso é uma ameaça de segurança, por qualquer pessoa pode ver as senhas, caso tenha acesso a esses arquivos. Então, a gente pode usar o comando aqui global de service, password encryption, para criptografar todas as senhas. Esse comando aplica uma criptografia fraca a todas as senhas não criptografadas, tá? No entanto, não é uma criptografia assim, difícil de ser quebrada, vamos dizer assim, mas, no entanto, ele vai limitar ou não permitir o shoulder surfing. O que é o shoulder surfing? Seria o olhar por cima dos ombros, né? Se, por exemplo, a gente está mexendo no nosso dispositivo, alguém passa atrás, dá uma espiadinha, uma olhadinha por cima dos nossos ombros, tá? Para ver as senhas aqui que estão em texto simples, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui que realmente as senhas que a gente criou. Onde é que a gente vê isso? Lá no modo usuário, eu dou o show, running. Mesmo. Desculpa, tá no. Deixa eu ver se agora não lembro se tá no running. Desculpa, tá, não é no modo privilegiado, tá, pessoal? Não é no modo de usuário. Show running config, para olhar os arquivos de configuração, tá? No modo privilegiado. Confundir. Então, esse arquivo aqui, pessoal, é o arquivo que contém toda a configuração atual que está executando no dispositivo em memória RAM. Então, aqui, o tamanho do arquivo em bytes, a versão, aqui, o nome do roteador que eu criei lá, roteador Guilherme. A senha nossa lá que a gente viu, o enable secret está aqui, tá? Aquela por padrão já vem fotografado, tá? Mas as demais senhas, pessoal, vamos ver aqui. É para estar tudo, ó. Linha de console 0, password 1234, linhas virtuais 1234, 1234. Então, por padrão, a senha aparece aqui em texto puro. Então, se alguém está do nosso lado, ele consegue, a gente está mexendo aqui nesse arquivo, alguém consegue ver isso aqui e anotar essa senha. Então, para evitar isso, a gente pode usar esse comando aqui, ó. Service Password Encryption. Então, eu entro no modo configuração, password. Service. Password Encryption. Esse comando aqui, pessoal, dentro do modo de configuração, Service Password Encryption, se a gente voltar lá para aquele arquivo lá, running config, percebam que a senha 1234 já não vão estar mais, ó. Texto simples, já fica aqui uma criptografia. É uma criptografia simples, tá? Mas para olho nu, ninguém vai conseguir desvendar, né? Então, já ajuda bastante, tá? Então, com esse comandinho aqui, a gente consegue criptografar as senhas ali nesse nosso arquivo de configuração. E também a gente tem mensagens de banner, tá? Que são mensagens lidas quando alguém tenta acessar o dispositivo. E elas são um elemento importante no processo legal se alguém for processado por violação de dispositivo. Então, eu trabalho numa empresa que o dispositivo só pode ser acessado por alguns gerentes de rede, enfim, ou algumas pessoas responsáveis pela rede.
E aí, então, a gente pode criar um banner de um aviso. Esse dispositivo só pode ser acessado por quem é autorizado pela política da empresa. É uma mensagem de alerta, tá? E para configurar, a gente usa o comando banner motd, ou MOTD, tá? E um texto qualquer lá, tá? Então, para a gente configurar aqui um banner, vamos configurar um banner lá. Config P, banner. Vou botar aqui entre o jogo da velha, daí, aviso legal. A gente tem o banner. Então, vamos dar um exit aqui. Onde é que aparece o banner lá, pessoal? Ó, aviso legal, tá? Então, quando eu faço acesso ao sistema operacional ali, a linha de comando, desculpa, eu tenho um aviso aqui. Então, aqui vai ser um aviso justamente para só pessoas autorizadas, etc. Tá? Então, quando a gente cria o comando, a gente só dá o comando banner motd e coloca ali o delimitador entre jogo da velha, tá? Para delimitar o texto entre os dois, jogo da velha, como eu fiz ali anteriormente. Então, também tem o resumão que a gente viu até agora. E uma coisa importante aqui, pessoal, é sobre salvar o arquivo de configuração, tá? Então, o dispositivo da Cisco, eles têm um arquivo de configuração de execução e um arquivo de configuração de inicialização. O de configuração de execução é o running config, que a gente viu aqui anteriormente, que eu falei para vocês aqui, tá? E esse startup config é a configuração de inicialização. Então, o arquivo de configuração de execução, ele é armazenado na RAM e contém a configuração atual do dispositivo da Cisco. As alterações de configuração são armazenadas nesse arquivo, e se a energia for interrompida, a configuração é perdida, tá? A gente usa o comando show startup config para exibir o conteúdo. Então, qual é a diferença dos dois? Eu inicializo o meu dispositivo com o startup config, que é um arquivo que é salvo aqui na NVRAM, tá? Que é um arquivo de inicialização, armazenado na NVRAM, e vai conter toda a configuração que vai ser usada pelo dispositivo após a inicialização, tá? A NVRAM é como se fosse o HD do dispositivo. Depois que eu vou fazer as alterações no meu dispositivo ali, configurações, essas configurações elas vão parar lá no running config, tá? E não no startup config. Por quê? Porque eu estou fazendo as configurações, estou testando, e aquilo está rodando só em memória RAM. Depois que eu fiz as configurações, está tudo ok, eu quero salvar aquilo para futuramente, se eu reinicializar o dispositivo e já começar dali, daquelas configurações feitas, eu tenho que fazer a cópia do running config para o startup config. Como é que eu faço essa cópia? Eu uso um comando copy running config, startup config, tá? Então, isso copia todas as configurações que estão atualmente em memória RAM e no arquivo running config para o arquivo startup config, que é um arquivo de inicialização, tá? Então, se a gente for ver aqui os dois arquivos, show startup config. Config, percebam que aqui não tem nenhum arquivo presente, né? Porque a gente fez as configurações no running config e não fez a cópia ainda. Ele pega um padrão que tem no sistema operacional. Agora, aqui a gente fez aquelas configurações ali, se eu der um copy running startup config, aí eu copiei tudo que a gente tinha nesse arquivo inclusive a senha que a gente criou, para o startup config. Então, se eu der agora um show startup config, aparece aqui a senha que a gente criou, e aquela senha também de comando e do console. O que isso quer dizer? Que se agora eu reiniciar o meu dispositivo, ele vai começar já com aquelas senhas e os comandos que a gente já fez ali, tá? A gente não vai perder aquele trabalho que a gente teve. Agora, se por acaso eu não tivesse feito essa cópia e eu pegasse o dispositivo, desligasse, ligasse, tudo que eu fiz seria perdido, tá? Então, essa que é a ideia. Fiz configurações, é aquilo que eu quero, use o comando para copiar do arquivo que está correndo em memória RAM, executando memória RAM, para o arquivo de inicialização. Porque se vocês não fizerem isso, desligar o dispositivo e ligar de novo, vai ser tudo perdido, tá? Lembrem sempre disso. Deixa eu, peraí, só ligar minha bateria aqui. Tá? E para finalizar aqui, pessoal, a gente também tem as alterações, alterar a configuração de execução, né? Então, se eu comecei a configurar meu dispositivo, não foi bem o efeito desejado, tá? Não é o que eu quero, tá? Eu queria fazer de novo, tá?
Então, a gente pode reinicializar o dispositivo usando o comando do executivo privilegiado, reload, tá? Então, esse reload, o comando vai restaurar o startup config e vai ser exibido um prompt, tá? Para pedir que as alterações sejam salvas, tá? Então, ou seja, eu quero reiniciar, quero rebootar meu dispositivo, dou um reload, e isso aqui vai zerar, então, meu startup config. Como alternativa, se as alterações desejadas forem salvas na configuração de inicialização, que é como a gente fez ali, a gente pode também limpar todas as configurações usando o comando exec privilegiado, erase startup, tá? Então, deixa eu dar um reload aqui. O que o reload vai fazer? O reload simplesmente ele vai pegar e vai executar novamente a partir do arquivo de startup config, tá? Então, por exemplo, fiz algumas alterações, salvei do startup config, depois fiz mais uma ou duas e deu errado. Queria voltar para o anterior ali. Então, a gente dá um reload que ele vai rebootar, ele vai reiniciar a partir do último arquivo salvo do startup config. Percebam que já está aqui a senha. Para entrar no enable, a senha. Se eu der um show startup config, aqui nosso arquivo de configuração, tá? Então, o que o reload faz? Ele pega esse arquivo de startup e inicia o nosso dispositivo a partir dessas configurações aqui. Isso mudou. O que o erase startup faz? O erase, ele zera, né? Ele limpa o startup config. Então, vamos dar aqui um erase. Confirma. O que isso quer dizer aqui agora? Vamos ver. Show. Ó, não está presente, porque o erase, ele zera esse arquivo de configuração aqui, tá? Só que, claro, como a gente estava executando aqui ainda, em memória, a gente vai ter ainda as configurações aqui no running config. Então, eu posso novamente copiar esse running config lá para o startup config, tá? Aqui, que a gente está em memória ainda. Agora, se eu reiniciar agora, vou fazer isso, vou dar um reload aqui. Agora, como eu estava só em memória, não estava no startup config, agora ele vai, aquelas senhas que a gente configurou, foram perdidas eternamente, para sempre. Vamos esperar ele reiniciar aqui. Eu percebo que já apareceu até o diálogo inicial de configuração, tá? Aqui agora não tem mais nada, pessoal. Então aqui está zerado, ó. Não tem mais senha. Então cuidem quando forem usar o erase startup, porque vocês vão perder tudo que está no arquivo de inicialização, ok? A gente também pode usar aqui uns terminais, aqui um log, tá? Para a gente capturar a configuração de um arquivo texto, tá? E armazenar isso no arquivo texto, para que esse arquivo possa também servir de base como um arquivo de inicialização para o dispositivo, tá? Então, esse arquivo texto a gente pode usar como registro de modo de implementação atual do dispositivo e ser usado para restaurar a configuração. Para restaurar um arquivo de configuração, então a gente entra no modo de configuração global, copia e cola o arquivo de texto na janela do terminal conectado ao switch, tá? Então, é como se eu salvasse aqui, na verdade, um backup, né? Fizesse um backup daquele arquivo ali de configuração, para que se futuramente eu perdesse, eu quisesse implementar ele em outro dispositivo, eu também posso fazer isso. Okay? Pessoal, sei que a aula foi um pouco longa aí, em alguns comandos novos, mas era isso por hoje. Dúvidas? Façam, pessoal, sem falta, tá? Eu botei 2 aqui, mas esse 2, 2, 3, 4, tá? Configuração inicial, exatamente os comandos que a gente deu ali no roteador, é para vocês fazerem aqui, tá? Então, depois façam isso em casa com o tempo, vão mexendo aí, vão dando uma futricada, tá? Que vocês vão aprender, com certeza, melhor aí os comandos. E alguma dúvida? Tranquilo? Difícil? Vamos sair correndo? Pessoal, lembrando, todo esse material está lá no nosso curso CCNA, tá? Esses dois PECs 3 aqui eu tenho certeza, ou desculpa, quase certeza que estão em inglês, está aqui no SIGA A. Então, quem tem dificuldade em inglês, quiser pegar um em português, entre lá no próprio material CCNA. Vão no capítulo lá 2, 2, 3, 4, lá vai ter esse mesmo
essa mesma atividade prática aqui, e vocês baixam de lá, que lá está em português, tá? Se não estou enganado. Aqui está em inglês, mas é a mesma coisa, tá? Até eu vou abrir aqui para vocês verem o que é. Introdução, aula 2. Aqui. Não, errei. Errei. Não, tá certo. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Configurações do padrão do switch, configurar as senhas, o banner e salvar os arquivos de configuração na NVRAM. Tá exatamente o que a gente fez ali hoje, tá? Esses dois switches aqui, ok? Não conseguiu, Diego? Cara, o link tem o da Cisco lá, tá? Até posso passar para ti que o link, até que fora aqui, se vocês entrarem aqui antes mesmo de logar, uma vez tinha aqui o PET 3, eu acho que não tem mais. Deixa eu entrar aqui. Não achou o PET 3 ou tu não conseguiu instalar o PET 3? Consigo baixar o Diego, tá? Peraí. Tá, depois dá uma olhada então, Diego, eu não cheguei a ver. Mas na verdade não é que tu não baixou, deu. Deixa eu ver. Ah, não, mas ele tá tentando baixar um. Olha que estranho. Eu não sei se tentou baixar daqui, tá, Diego? Mas tem aqui recursos, baixar o patch 3. Aí tem, no caso, aí o Windows, né? Vem descendo aqui 64 bits ou 32. Tem que ver qual é a versão do teu sistema operacional. O meu é 64. Eu clico aqui embaixo e vai baixar. Mas acho que o teu erro ali foi na hora de instalar, né? Será que alguém mais, pessoal, do Windows 10 não conseguiu instalar? De repente, pode ser porque essa versão 8, Diego. Tenta pegar a versão anterior depois, Diego. Aqui, ó, vem na 731, que eu acho que é a que eu tenho aqui no meu. O meu também é Windows 10, tá? Agora não consigo ver a versão que tá aqui embaixo, meu Deus. Mas o meu acho que é 731, sim. Baixa esse aqui, Diego, ó, aqui, ó, aqui, que de repente dá. Pode ser alguma incompatibilidade com o 8 aí. Tenta lá, depois qualquer coisa não der, tu me manda. Então também não deu? Ah, então até o Windows tá bichado, então. Então desinstala e põe o Ubuntu. Não conseguiu nem o 7.2, nem o 7.3, nenhum. Dá uma olhada se não é o teu antivírus, o teu firewall, sei lá, que tá. Porque eu acho que a galera e o resto todo mundo conseguiu, né? O Windows no Linux eu sei que vocês dão uns perrengues, tá? Mas no Windows é mais tranquilo de baixar. Mas se não conseguir, tenta de novo, depois a gente conversa ali pelo WhatsApp, ok? Pessoal, mais alguma coisa? Sem mais nenhuma dúvida. Pessoal, eu tinha perguntado hoje ali, tá? Vocês têm até o dia para fazer o capítulo 1, 2 e 3. Até o dia, deixa eu olhar aqui, não coloquei lá no Siga, mas depois eu coloco. Deixa eu ver onde é que tá aqui, peraí. Eu botei aqui. Eu acho que até dia. Tem que olhar lá no Cisco. Isso aí, até dia 15 de maio. É o que tá lá no. Deixa eu entrar aqui. Eu fechei. Tá aqui no.
Vocês têm acesso lá, né? Mas eu não lembro de cabeça. Se eu botei maio ou abril, acho que é até abril. Não, abril, Ju. Abril não pode, né? Já passou. Junho. Não, pessoal, vocês têm até. Desculpa, eu falei dia 15, mas tá errado. Vocês têm até dia 28 de maio, tá? Para fazer do capítulo 1 ao 3. Foi o que eu coloquei lá, tá? 28 de maio. Então tem mais um mês aí, uns diazinhos, para fazer do 1 até o 3. Eu falei, a ideia é fazer do 1, depois agora, semana que vem, a gente termina o capítulo 2, vocês fazem um 2, depois fazem um 3, e eu dei um prazinho a mais ainda, tá? Até dia 28 de maio. Ok? Eu vou parar aqui.